Queridos, povo lindo de Deus, como é que vocês estão, amados? Bom dia, a paz do Senhor Jesus, a paz do Rei Eterno para você, querido ouvinte da Rádio Estúdio FM, para você que vai me ver depois aí nas mídias sociais, Deus te abençoe muitíssimo e que a paz gloriosa, bendita, maravilhosa de Jesus esteja com você nesse começo de semana, nessa segunda-feira, em nome de Jesus, Pai, Senhor e Tinha. Paz. Queridos, estamos aqui mais uma vez para levar até você o programa Maranata, o programa que leva para você a luz do Evangelho. Fique conosco, porque hoje Deus tem uma palavra para você, para os nossos corações. Hoje Deus quer nos ensinar a respeito das coisas que estão acontecendo. Então, não desligue o seu rádio, fique, porque Deus vai falar, como Ele sempre fala, através dessa programação. Amém? Então vamos orar para que nós possamos começar a nossa programação, né, na direção do Senhor, porque sem Ele nós nada podemos fazer. Amém, queridos? Eu oro daqui, você ora daí. Certamente que o Senhor nos ouvirá, porque Ele é Deus, fiel nas nossas vidas. Aleluia! Glórias a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez para levar a tua palavra. Muito obrigada. Eu não sou digna. Sou um vaso de barro, pequeno, imperfeito, mas isso que está dentro de mim para falar é a riqueza do céu. Ela pertence a ti, para que eu não me glorie das coisas, porque eu sempre vou me lembrar que eu sou de barro, Pai. Sou um punhadinho de pó sobre essa terra apenas. Eu quero te louvar e bendizer o teu nome pela graça, pela maravilhosa bênção de ser salva no teu Filho Cristo Jesus. Obrigado, meu Deus, abençoa o seu povo, abençoa todos aqueles que estão ouvindo essa programação, abençoa esta rádio, meu Deus, traz prosperidade para esta casa, que tem aberto esses microfones para a tua palavra, em nome de Jesus. Abençoa a cidade de Ouro-Oeste, abençoa o Brasil, nos livra do mal, nos livra do caos, ó Deus, nos livra dos homens sanguinários, meu Deus, em nome de Jesus. Nós estamos nas tuas mãos. Só o Senhor pode nos guardar efetivamente. Livra, meu Pai, o povo da morte nessas guerras em Israel, no Irã. Ó Deus, tu conheces, tu sabes o encaminhar da história. Nada fugiu do teu controle. Que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que te amam. Eu sei que Israel vai clamar o seu filho, vai clamar o Messias, e nesta hora ele virá em socorro deles. Bendito seja o nome de Jesus. Guarda também os inocentes do Irã, de toda aquela região, na Ucrânia, na Rússia. Meu Deus, quanta desolação. Em nome de Jesus nós pedimos para o Senhor, acalme as guerras, faz cessar as guerras até os confins da terra. Sabemos também, meu Deus, que faz parte do fim, guerras e rumores de guerras. Mas que o teu povo seja liberto, seja salvo, em nome de Jesus. Nós te glorificamos e te exaltamos. Pai Santo, consola o coração daqueles que estão entristecidos, porque têm perdido seus familiares, ainda jovens, ó Deus. Consola a família dessa moça que morreu aqui em Ouro-Oeste essa semana. Pega todo mundo de surpresa, é uma desolação no meio da cidade, no meio da família, Pai. Consola, consola. O fato é que todos precisamos estar preparados para este dia, que nós estejamos todos nas tuas mãos, que assim, quando tombarmos aqui, a nossa alma já esteja na tua mão, Jesus, e o inimigo não poder tocar-nos. Em nome de Jesus, nos guarda, nos proteja, nos livra do mal, nos livra do caos, nos livra do comunismo, Pai, em nome de Jesus. Tu és uma fortaleza em volta de nós. Nós clamamos por ti. Perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa descrença, perdoa, meu Deus, tudo aquilo que fazemos que nos separa do grande guardador das nossas almas, do nosso bom pastor. Venha Jesus nos pastorear, nos chamar pelo nome, e nós seremos para sempre teus. Amém e amém. Aleluia, glórias a Jesus. Cidinha, querida, nos abençoe sua vida, amado, em nome de Jesus. É isso, né? Guerras e rumores de guerras. Estamos vendo a preparação para o cenário final, irmãos. E como é que vocês estão? Como é que está a nossa vida, né? Se bem que eu vim agora pensando sobre isso, que nós precisamos estar atentos às virgens
prudentes, estar, né, com o azeite na botija, porque o noivo vem. Isso é fato. Nós estamos caminhando para o final. Uns falam que demora 10 anos, 15, outros falam que é 8, é 7, é 6, pode ser agora. Não, agora não pode ser, porque ainda tem umas coisinhas para se cumprirem aí. Mas o fato é, querido, você viu a morte da moça aqui, né, em Oeste, tão nova. Isso está acontecendo demais. Está acontecendo muito e você sabe por quê. Só que eu não vou falar mais sobre esse assunto aqui. Então, o que nós temos que fazer, queridos? Nós temos que estar prontos para essa hora. Prontos, na mão do nosso Salvador. Nossa alma tem que estar guardada nele. Porque isso aqui passa. O fato é que se nós tombarmos sobre essa terra, né, falecermos em Cristo Jesus, nós seremos arrebatados. Então, isso vai ser só um pequeno rompimento aí, mas logo o Senhor vem e nos arrebatará, né? Ele vai nos tirar das sepulturas. Aleluia, a Bíblia diz isso e eu creio na Bíblia. Eu creio na Bíblia, aleluia. Eu acredito que você que me ouve também crê. Então, coloque a sua vida nas mãos de Jesus, porque nós não sabemos o dia e a hora que ele volta. Tampouco sabemos o dia e a hora que nós tombamos na terra. Então, nós precisamos estar preparados para esta hora. Amém, queridos? Louvado seja Jesus. Você crê mesmo na Bíblia? Você crê que ela é a palavra de Deus para sempre? E que você não vai lá na Bíblia somente para ler as profecias que dizem respeito a Israel, você pega para você e só quer as coisas boas, né? E quando é a respeito de Israel, você ouve muita gente falando que não vale mais para eles, ou que agora você é o Israel de Deus e que Israel não tá mais aí. Então vamos lá, deixa eu te falar. Porque você sabe que para o desenrolar das coisas do fim, é necessário que Israel esteja lá. Porque onde é que Jesus vai voltar? Minha Rosângela, minha querida, Deus abençoe sua vida. Onde é que o Senhor vai voltar? Lá no Monte das Oliveiras, ele vai voltar lá. Ele subiu lá, você lembra? Quando o Senhor estava conversando com os discípulos, de repente uma nuvem o encobriu e ele subiu. Os anjos chegaram para os discípulos e falaram: varões galileus, o que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo que vocês estão vendo subir, ele voltará. Do jeito que vocês viram ele subir nas nuvens, ele voltará. Onde? Lá. Porque a Bíblia também diz que ele vai pisar lá no Monte das Oliveiras e vai fender aquele monte ao meio. Então, queridos, é necessário que Israel esteja lá, porque Jesus vai voltar lá. O Senhor falou para eles também: a Jerusalém, que mata os seus profetas, mata aqueles que te são enviados. Ele falou isso lá em Mateus. Mas eu digo para vocês que vocês não me verão mais, até que vocês clamem, Baruch Rabá Beshem Adonai, até que vocês clamem, bendito que vem em nome do Senhor. Então o próprio Jesus falou para eles que eles um dia clamariam o Senhor. Onde? Lá em Jerusalém. Então, é necessário que Jerusalém esteja lá e que esse povo que vai clamar o Senhor esteja lá também. Quem é esse povo? Esse povo que está em guerra lá em Israel. Esse povo que vai clamar por ele. Porque é esse povo que o conhece, que espera por ele como Messias. É esse povo que serve ao grande Deus Jeová. O Deus que nós servimos. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Qualquer coisa fora disso, queridos, é fora da Bíblia. É fora da Bíblia. Vou ler um versículo interessante para você aqui. Fala assim, ó. Jeremias 31, 35. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar, bramando as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas ordenanças, quais? Do sol brilhar e as estrelas e a lua brilharem. Sol brilhando de dia, estrelas e luas brilhando de noite. Se falharem estas ordenanças diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Se você pensa que aquele povo que está lá guerreando agora com o Irã não é esse povo que Deus falou, Deus é mentiroso.
E Deus não mente. Deus é fiel. E essa é uma das profecias que Deus fala para sempre, eternamente, as promessas que ele fez para este povo. E elas se cumprirão. E o Senhor está falando aqui mais uma vez. Se falhar o sol de nascer todos os dias, a lua e as estrelas todas as noites, se falhar isso, pode ter certeza que é mentira tudo que eu falei para esse povo. Mas enquanto houver sol brilhando de manhã, estrelas e lua à noite, a palavra do Senhor, ela tá estabelecida. E ela é para este povo. Eu sempre falo, né, Cidinha? Quando eu terminei de ler a Bíblia, me deu um tilt na cabeça. Deu um tilt. Eu falei, ué, onde que eu tô? Onde eu estou nessa história? Porque eu não me via na história enquanto gentia. Eu não me via. Eu vi um Deus de um povo. Esse Deus era o grande Deus Jeová. E um povo chamado Israel. E era a história desse Deus com esse povo. E eu não estava na história. Gente, me deu um negócio. Eu falei, meu Deus, cadê eu aqui? No primeiro momento. Foi o que me ficou claro ao ler a Bíblia. Essa Bíblia tem a história de um Deus com um povo. O grande Deus Jeová com o povo de Abraão. Depois que eu fui entender que eu era gentia. Mas, gente, me deu um ciúme danado. Foi um ciúme danado. Eu falei, Deus, eu queria o Senhor para mim desde o começo. Eu não queria ter sido enxertada na oliveira. Eu queria ser o povo. Fiquei mal, gente, fiquei com ciúme, porque eu amo muito Jesus. Eu não queria dividir ele com ninguém, eu queria ele para mim. Eu fiquei com ciúme. E engraçado que a Bíblia diz que nós, gentios, é que vamos fazer ciúmes para Israel. Mas eu fiquei com ciúme, porque falei, ai caramba, eu queria ser. Porque é muito linda a história de Deus com esse povo. Maravilhosa. As promessas eternas que Deus fala com eles. Entendeu? Essa foi a revelação que eu tive quando eu li a Bíblia. Mas só que eu não li a Bíblia como todo mundo lê. Quando lê, né? Um dia lê um capítulo, outro dia lê o outro capítulo, depois lê outro livro, depois começa... Aí todo mundo fala, começa pelo Novo Testamento. Eu não fiz assim. Eu, quando fui ler a Bíblia, recém-convertida, cheia de Jesus, né? Naquele primeiro amor, se bem que eu luto para que isso se mantenha na minha vida, eu fui ler a Bíblia. Comecei a ler a Bíblia em Gênesis. Comecei a ler. No princípio, criou Deus. Cadê? Só para você ter um exemplo aqui. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E fui lendo, 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 retinho, sem pular nenhuma folha. Até que eu cheguei, Apocalipse 22, aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho, amém, ora vem, Senhor Jesus, a graça do vosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, amém. Terminei de ler a Bíblia, entendeu? Fiz assim, é por isso que eu tive sei lá o que deu em mim, mas o que Deus me revelou, eu não abro mão de, pode chegar o pastor que for, o padre que for, falar que eu estou errado, eu vou falar, não estou, porque quem me revelou isso foi Deus. É que nem a história do anticristo vir dos islâmicos. Quem me revelou foi Deus. Não adianta vir alguém falar que é o Trump, falar que é o Macron, falar que é o Jared Kushner. Fala, não, irmão, não vou. Deus me falou. Deus me falou. Entendeu? E eu vou continuar naquilo que Deus me revelou. Que mais vale obedecer a Deus que aos homens, não é verdade? Enfim, queridos, é isso. Então, você crê que a palavra de Deus é eterna? E que aquele povo tem uma promessa? E que nós não podemos ficar contra Deus, contender com Deus? Nós somos um vaso nas mãos do oleiro. Ele faz de nós o que ele bem quer. É assim, aquele que serve a Deus, não é verdade? Né? Então, você está na mão do oleiro, então aceita o que o oleiro escreveu em primeiro lugar na sua palavra. Aceite o tratar de Deus na sua vida. E seja um vaso conforme a vontade de Deus. Chega de contender com o Senhor. A gente já contende tanto, né? A gente tem o cabelo enrolado, quer alisar. Tem o cabelo liso, quer enrolar. Tem o olho castanho, quer ser azul. Tem o olho azul, quer ser castanho. Não é? Se é baixo, você quer ser alto. Se é alto, você quer ser baixo. Mas Deus fez a gente do jeito que ele... É o vaso que ele fez.
e a gente não aceita, já contende com o Senhor. Agora, vamos ficar só nessas pequenas coisas, não é verdade? E vamos acreditar na palavra de Deus. Então, queridos, e a Bíblia também diz, orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Então, pode o governo brasileiro se declarar favorável ao Irã, mas nós que somos do Senhor, nós não vamos obedecer ao governo nesta hora, porque nós vamos obedecer a Deus, convém obedecer a Deus que é os homens, porque Deus manda ficar do lado de Jerusalém, ficar do lado do judeu. Deus não quer que o seu povo atraia para si maldição. Este homem, lá em Brasília, quando ele faz essas coisas, ele atrai para ele maldição. E se o Brasil for ouvi-lo, vai atrair para o país inteiro maldição. Porque é assim, está escrito. E nós não vamos contender com Deus. Eu, pelo menos, não estou aqui para contender com o Senhor. Eu estou aqui para obedecê-lo o mais que eu puder. Já basta as minhas rebeldias diárias, né? Em nome de Jesus, queridos. Então, ficou bem claro, né? Se a lua e as estrelas na noite falharem, e se o sol falhar no dia de brilhar, Deus abandonou as promessas. Isso aqui não é nada para Israel. Mas, se o sol está aí, e a lua e as estrelas também estão aí, então, as palavras de Deus para Israel, elas permanecem. Sim? Ok? Então, vamos orar, né? Para Israel, para todos que estão envolvidos na guerra. Porque a nossa função é orar. Aí, deixa eu te ler para você uma palavra do Senhor sobre o que vai acontecer com o Irã, que está em Jeremias 49, a partir do versículo 34. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra Elão. Elão é a mesma coisa, tá? Ô, Marlene, minha prima! Apresenta o nome da tia Bela. Oh, meu Deus, manda um beijo pra tia Bela. Vamos orar por ela, sim, querida. Vamos orar. No finalzinho eu oro, tá bom? Em nome de Jesus. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, eis que eu quebrarei o arco de Elão, o principal do seu poder, e trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 cantos do céu, e os espalharei na direção de todos esses ventos, e não haverá nação aonde não cheguem os fugitivos de Elão. E farei que Elão tema diante dos seus inimigos e diante dos que procuram a sua morte. Farei vir sobre eles o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor, e enviarei após eles a espada, até que venha a consumi-los. Porei o meu trono em Elão e destruirei dali o rei e os príncipes, diz o Senhor. Acontecerá, porém, nos últimos dias que farei voltar os cativos de Elão, diz o Senhor. Você sabe que em 1979 houve uma revolução no Irã, que não era Irã, era a Pérsia, a terra da Rainha Esther. Lembra da história da Rainha Esther e do rei Assuero? Era lá, essa terra, é a Pérsia. Só que em 1979 teve uma revolução islâmica lá. Tiraram o rei da Pérsia, o Shah, que chama Shah lá, né? E esse povo islâmico tomou o poder. Mas o Irã não era assim. O Irã era diferente, né? Era um país normal. E tinha o seu rei lá, o Shah Reza Pahlavi. O descendente do Shah Reza Pahlavi está morando nos Estados Unidos, refugiado, né? Olha como que Deus falou aqui: eu vou fazer vocês ficarem refugiados. Só que no final Deus fala o quê? Vai trazer de volta. Entendeu? Então, queridos, esse descendente do rei lá da Pérsia, ele está nos Estados Unidos falando para o povo: lutem contra esse regime, derrubem este regime. Certo? Então, o que Israel está fazendo é ajudando o povo da Pérsia a se libertar desse regime opressor islâmico, né? Que quer construir, porque quer uma bomba atômica. Ele quer. Aí o Lula vem e fala que ele tem direito de ter. Óbvio, tem direito de ter? Tem. Desde que ele não falasse com a boca dele, né? O Khamenei lá. Desde que ele não falasse com a boca dele que ele quer que Israel desapareça do mapa. E que Israel é o pequeno Satã e o grande Satã é os Estados Unidos. E que tendo uma
tendo uma bomba atômica, ele vai jogar uma em Israel e outra nos Estados Unidos. Porque a mente dele é essa. A mente desses xiitas é assim, gente. Nós temos que entender essas coisas. Esse pessoal que fica aí, o Lula, ele sabe muito bem o que ele está fazendo, né? Mas assim, a televisão, eles não sabem nem o que é xiita e sunita. Eles nunca leram, eles não entendem nada. Eles só são pagos para falar o que eles falam. Eles não entendem, entendeu? Então, queridos, e Deus profetizou que o povo de Elão seria disperso. Eu, quando fiquei sabendo da história do rei, né, do Shah lá, que tá exilado nos Estados Unidos, eu falei, meu Deus, então o homem vai voltar, ele vai pegar o trono dele. Com certeza, porque está escrito aqui. E o Senhor está falando, nos últimos dias farei voltar os cativos de Elão. O povo, você viu ontem, pelo menos eu vi na internet. Ô primo Luiz, Deus abençoe sua vida, querido. Deus abençoe, um abraço. O povo fugindo. O povo fugindo, porque Israel vai detonar aquilo lá tudo. Mas Israel é mau? Não, Israel está só cumprindo profecia. Israel, quando chegou lá em Gaza e destruiu tudo, estava só cumprindo profecia que Deus também falou que ia destruir Gaza. Foi Deus que falou. Então não adianta, não contenda com o Senhor. Deixa Deus trabalhar. Somente ore pelas vítimas. E não se meta. Esse povo de televisão não entende nada de nada. Eles até que entendem, mas eles são pagos para falar o que eles falam, gente. Os mesmos jornalistas que falaram para você que aquela picada ia te fazer ser curado daquele bichinho, que mentiram para você e você acreditou, foi lá e tomou, e você continua doente, esse mesmo povo fala essas coisas. Abre os teus olhos. Todo mundo pode ter o direito de ser cego, mas o crente não tem, sabe por quê? O crente tem espírito de discernimento. Deus nos deu esse dom. E quando o Senhor nos dá esse dom, a gente fica esperto com tudo que vê, certo? E vê o trabalhar maligno por trás de tudo. Enfim, queridos, é isso aí. Deus profetizou, né? E aí, eu não sei se eu falei aqui, a Cidinha tá aí ainda, minha querida, ou se eu falei, eu lembro que eu falei com uma amiga, né, falando, olha, para se cumprir o acordo de uma falsa paz que há de ter no Oriente Médio, para que se manifeste o anticristo e depois venha o nosso Jesus, o nosso Cristo, é necessário que o regime do Irã caia. Por quê? O regime do Irã não vai fazer paz. E o Irã faz parte da profecia. Ele é o pé do urso, lembra? Eu já falei aqui com vocês. Ele é o pé do urso, daquela imagem da besta que Daniel viu, que João viu. O Irã é o pé do urso. É por isso que a gente tem que prestar atenção no que está acontecendo lá com Israel e Irã, né? Porque eles fazem parte da profecia. Falei, como que vai haver um acordo de uma paz, né, falsa lá, sendo que o Irã não faz paz com ninguém? É necessário que o regime do Irã caia. E é exatamente isso que Israel está fazendo na guerra lá. Está querendo que o regime daquele ayatolá caia. Aí vai chegar uma outra pessoa mais light, que vai estar aberto a fazer paz, né? Paz, falsa paz com Israel. Entendeu? Então, irmãos, nós estamos caminhando. As profecias bíblicas estão acontecendo diante dos nossos olhos. Só não vê quem não quer. Mas se você é um crente fiel, se você é uma pessoa que está percebendo as coisas, saiba que Jesus está voltando, né? E ele volta. Mas antes dele voltar, acontecem algumas coisas, estão acontecendo diante dos nossos olhos. Eu fico feliz e fico apreensiva, né? Só que Jesus falou que quando nós víssemos essas coisas acontecendo, era para levantar a cabeça e dar glórias a Deus, que a nossa redenção se aproximava. Essa foi a palavra que o Senhor nos deixou. Amém? Louvado seja Deus. Então, o que eu quero falar? O Benjamin Netanyahu sempre foi falar com o povo, né, do Irã, e ele lembra das amizades que o povo do Irã tinha com Israel. Oh, meu Deus, minha garganta hoje está difícil. Quando Israel estava lá cativo na Babilônia, caiu o reino da Babilônia, chegou o reino do Persa, dos Medo-Persas, né?
que na estátua que Daniel decifrou o sonho lá de Nabucodonosor, era a parte do peito dos 2 braços. Nesse tempo, estava também, por volta desse tempo aí, tinha uma judia que tornou-se uma rainha da Pérsia, que é a rainha Ester. A rainha Ester é uma judia que tornou-se rainha da Pérsia, neste tempo. E o mais interessante, queridos, é que quando Daniel se pôs a orar para decifrar o que estava acontecendo, acontece algo tão assim interessante. Quer ver? Ele teve essas visões. Daniel era um homem de muitas visões e ainda tinha o rei que queria saber das coisas e mandava chamar ele, né? Aleluia. Onde é que tá, meu Deus do céu? Ó, Daniel 11:12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Porém, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Aleluia. Lá na Pérsia, lá no Irã, aqui em Oroeste, ali na cidade onde você está, no Brasil, todos os países, eles têm anjos dominadores sobre eles, de Deus ou do diabo, né? Aí depende do povo, se eles estão regidos por Deus ou pelo diabo. Por quê? Lá no reino da Pérsia, quando Daniel se pôs a orar para saber as coisas que iam acontecer com o povo dele, porque ele havia lido no livro de Jeremias que estava findando o tempo que era para eles saírem libertos. E ele foi entender. Aí ele começou a orar. Ele começou a orar: meu Deus, Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, eis-me aqui, perdoa os meus pecados, o pecado. Ele faz uma oração, coisa mais linda do mundo. Perdoa os pecados, o pecado do povo, nós pecamos contra ti. E ele se pôs em oração para que Deus revelasse para ele se era verdadeiramente o tempo da libertação. Por quê? Eles seriam libertos e eles iriam de volta para Jerusalém para cumprir o plano de Deus. Qual é o plano de Deus, irmãos? O maior plano de Deus: trazer Cristo para nós. Só que quando Deus ia falar para ele que chegou o tempo da libertação para eles voltarem, o que aconteceu? O diabo nas regiões celestiais estava impedindo o anjo de vir trazer a resposta para Daniel. Ou seja, era para eles ficarem lá na Pérsia cativos, para que a profecia não se cumprisse. Qual profecia? Da vinda de Cristo, irmãos. Toda vez que está chegando o momento de acontecer alguma coisa muito grande em favor dos seres humanos, o diabo se intromete e quer destruir o plano de Deus. Isso é na minha vida, isso também é na tua vida, e isso é com relação ao mundo todo. Quando Deus disse para Satanás lá no Jardim do Éden: da semente da mulher vai nascer um que vai pisar na tua cabeça. Desde aquele dia, Satanás fica de olho para saber quem é que vai pisar na cabeça dele. E ele tenta impedir essa hora. Ele tentou impedir Moisés, o povo ter Moisés, quando era para ser liberto do Egito. Faraó, endemoniado, falou que era para matar todos os meninos quando eles nascessem. Avisou as parteiras. Moisés só não morreu porque tiveram 2 parteiras lá que falaram: não, nós vamos deixar esse menino viver. Era Moisés. Quando foi que Cristo nasceu em Jerusalém? Para cumprir isso. O que foi que Herodes fez? Mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, para que Cristo não se manifestasse. Mas Deus protegeu Jesus por sonhos a José, foram para o Egito, depois voltaram e tal. Agora, queridos, o Senhor Jesus, ele só volta lá em Jerusalém. É lá, a profecia está escrito que é lá. O que é que o islâmico fez? Foi lá no monte, onde ficava a arca de Deus, dentro do templo. O que ele fez? Ele foi lá e construiu aquela mesquita deles lá. Aquela cúpula dourada deles lá. Porque ele não quer que a profecia se cumpra.
Aí aparece esse doido desse Khamenei lá no Irã, falando que quer riscar Israel do mapa. Por quê? Porque se Cristo vai voltar lá para o judeu e o judeu não vai estar lá, Cristo não volta. Você está entendendo o que significa? Você não entende, a burrice do ser humano leva o ser humano a não entender as coisas. Aí, talvez, você fica com dozinha, que nem eu falo isso porque eu vejo pela minha mãe. Ela só vê TV, ela não tem outro tipo de informação, e ela acha que o que ela vê na TV tá certo. O duro é que quando eu vou e falo a verdade, ela fica descrente. Então, queridos, o que é que esse Khamenei, que tem o mesmo espírito de Amã, que lá na Pérsia quis matar todos os judeus, lembra? A rainha Esther teve que entrar diante do rei e pedir clemência para ele, e ela conseguiu. Embora o decreto já tivesse sido assinado, que era para matar todos os judeus, ele permitiu aos judeus se defender. Aí o judeu se defendeu, Deus deu Zé na vida do judeu e eles ganharam. Não foram eliminados. Mas lá na Pérsia, existia um homem chamado Amã, que desejou que todos os judeus fossem mortos, aniquilados. Esse mesmo espírito atua hoje nesse Khamenei e nos seus apaniguados ali, falando a mesma coisa. O judeu tem que ser eliminado. Por quê? Porque eles têm a pretensão de evitar a volta de Jesus. Eles não querem que Jesus venha. Por quê? Na Bíblia está escrito que Jesus vem e vai derrotar os seus inimigos. Vai derrotar os inimigos do povo dele. Vai derrotar Satanás. E ele vai governar essa terra. O que Satanás quer? Impedir que isso aconteça. Aí ele entra em um, entra no outro, para levar o povo a desejar que Israel desapareça. Então, toda vez que você não entende a história e deseja que Israel desapareça, você está com o espírito de Satanás na tua vida. Quando o Lula fica defendendo eles e quer que Israel desapareça, é Satanás que está na vida dele. Tá? Do mesmo jeito que teve no coração de Amã, lá na Pérsia, nesse mesmo lugar. Mas Deus tinha preparado Esther para defender o povo, não é verdade? Deus sempre tem um escape. Deus sempre tem um escape. Por exemplo, quando Hitler desejou que todos os judeus morressem e matou 6 milhões de judeus, quem é que estava direcionando Hitler? Satanás. Por quê? Porque se judeu volta para Israel, se tem lá a sua terra, vai se cumprir a profecia que Jesus disse: vocês não me verão mais até que vocês clamem Baruch Rabá Beshem Adonai. Satanás quer impedir a promessa de ser cumprida, simplesmente. E todos os que concordam com essas ideias malucas estão trabalhando para o inferno. Então eu estou aqui hoje para você entender. Além de você ser uma pessoa abençoada, quando você entende e ora por Israel, você não pode se deixar levar por tudo que vê e tal. E é para você acreditar que a palavra de Deus é verdadeira. Ela é viva. E ela se cumpre. 2000 anos se passaram, mas o que Jesus falou está de pé. Nós lemos aqui o versículo que o Senhor falou: se o sol parar de brilhar, se as estrelas e a lua pararem de brilhar, tudo que eu falei tá desfeito. Mas, irmãos, a gente acorda toda manhã, tem sol, toda noite tem lua e tem estrelas. Então a palavra do Senhor, ela está de pé, ela é fiel e verdadeira. Aleluia, tanto para bênçãos quanto para as maldições daqueles que são desobedientes a Deus, impenitentes, né? Que não querem entender o que Deus está fazendo, como Deus está trabalhando. Entendeu? É assim que Satanás age. E ele usa as pessoas. Ele usa as pessoas. Usou o Faraó, usou Herodes, usou o Hitler. Agora está usando esse Khamenei. É assim que ele age. É assim. E nós, como servos do Senhor, que entendemos a palavra do Todo-Poderoso, Deus, nós precisamos vigiar no que falamos e no que pensamos. Amém? Acredite que é real essa verdade, essa palavra. E eu digo para você, você será muitíssimo abençoado quando você entender esses pequenos, como é que fala? Esses pequenos detalhes da palavra de Deus. A palavra de Deus é muito poderosa. É muito poderosa. Então acredite.
Enquanto tiver sol e tiver lua, as palavras de Deus estão de pé. A respeito da minha vida e da tua. Mas principalmente a respeito do povo de Israel. Amém? Então, voltando. Aleluia. As palavras que Deus falou se cumprem. Né? Não adianta. Não adianta. Nós somos vasos na mão do oleiro. Entenda isso. Aí, quando trocar o governo lá no Irã, e isso vai acontecer, esse governo que entra, na minha visão, ele vai ser um governo que vai favorecer esse acordo, esse acordo de paz que está escrito lá no livro de Daniel. Daniel precisava saber de todas essas coisas, mas o inimigo tentou atrapalhar. Então, toda vez, pegue isso para você, toda vez que tem algo grande para acontecer na tua vida, o inimigo vai correr na frente para atrapalhar, sabia? E eu já falei aqui isso aqui outro dia, né? Toda vez que tiver algo grande para acontecer na tua vida, o inimigo vai na frente para tentar atrapalhar. Foi no dia que eu falei lá do endemoniado gadareno. Aquele levante no mar, aquele vento, aquela tempestade, foi simplesmente para que Jesus não chegasse lá e libertasse o gadareno. Não é verdade? Mas maior é o nosso Deus. Maior é o nosso Deus e a sua palavra que é fiel, justa e verdadeira. E que passem os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, disse Jesus. Então, queridos, creia na palavra de Deus. Nós estamos caminhando para o cumprimento de profecias. A nossa geração. E nós não seremos tidos como inocentes diante do Senhor, porque nós somos a geração que tem a informação na palma da nossa mão. Através do celular, você pode ficar sabendo de tudo isso que eu falo aqui. Você também pode. E Deus vai te cobrar por isso. Ele vai falar, você tinha Bíblia, você tinha internet, você tinha tudo para saber das coisas. Por que você não procurou? Ah, Senhor, Deus não tem o inocente, o culpado por inocente. É tudo muito sério. Jocely, Deus abençoe. É tudo muito sério. Creia na palavra que ela é fiel. A palavra de Deus não é simplesmente uma caixinha de bênçãos. Deus não é só um Papai Noel que vem te dar presentes. Deus é o rei da história. É ele que está comandando todas as coisas. Mas aí falaram para você, e falaram para mim também, ainda bem que eu não acreditei, que política e religião não se misturam, por exemplo. Aí eu fico assim, né? Porque a pessoa fala isso e a Bíblia diz que é Deus quem põe os reis. Que é Deus quem dá o trono para eles. Que é Deus quem põe ele lá. Então, como assim? Ainda bem que eu li a Bíblia, eu li, né? E eu vi Jesus falando para Herodes, eu acho que foi para Herodes, você não estaria aí se do meu pai você não tivesse recebido essa permissão. Por quê? É Deus que põe, é Deus que tira. É Deus que põe, é Deus que tira. De acordo com a vontade do povo, com o merecimento do povo. O Brasil merecia esse cara aí, então fazer o quê, né? Nós temos que pedir perdão, fazer igual Daniel aqui. Senhor, perdoa. Perdoa, perdoa, mas nos livra agora da mão deste homem sanguinário, né? Apoiador de terrorista. Esse é o presidente, mas o Brasil estava merecendo isso, porque foi Deus que permitiu. Nada acontece sem a permissão de Deus, né? Então, Deus está comandando a história. E tudo que vai acontecer está escrito na Bíblia. Você já ouviu falar que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã? Por conta dessas coisas. Está tudo escrito aqui. As guerras, os rumores de guerra, tudo que se levanta na terra, está tudo escrito. Só basta nós lermos com o Espírito Santo para nos ajudar a entender as coisas que estão acontecendo. E mais, além de tudo que está acontecendo, nós precisamos saber que a qualquer momento nós podemos tombar na terra. E a nossa alma tem que estar guardada em Cristo Jesus. Isso é a coisa mais importante. E você lembra também quando vieram os reis, que a gente chama de reis magos, né? 3 reis magos, que não eram reis e nem eram 3 também, porque nada disso está escrito na Bíblia. Mas, enfim, vieram os sábios do Oriente visitar Jesus, lembra? Eles eram da Pérsia. Eles eram persas. É por isso que Benjamin Netanyahu falou com o povo, falou, nós somos amigos, os nossos povos têm histórias juntas. Então, não se deixe levar por esse maluco que está aí. Porque, olha só, o povo persa, sábios da Pérsia, discerniram, olha só,
discerniram o tempo pela estrela, por conta da profecia, que haveria uma estrela saída de Jacó. Eles localizaram a estrela no céu. Quando Jesus nasceu, houve um, como é que eu falo? Não é horóscopo, não é isso não. Mas as posições dos planetas no céu, estava tudo delineado no céu. E os sábios, né, lá da Pérsia, eles entenderam, olhando as estrelas, fazendo as coisas deles lá, eles entenderam que o rei do universo nasceria. E eles vieram para visitar. Foi aí que Herodes ficou bravo, né? Falou, o rei aqui sou eu, como é que vai ter outro rei? Manda matar todo mundo. Mas os magos vieram lá da Pérsia, entendeu? Então o povo é bom. Quem é mau é só aquele dominante que fica tomado por Satanás, né? Você quer me dizer que o povo todo da Alemanha era nazista? Não. Era o Hitler, alguns dos seus comandados e uma parte do povo. Que, inclusive, conta a história que o Lutero, viu, Ritinha? Lutero, pai da reforma protestante, por conta de escritos dele, antissemita, Hitler baseou toda a lei dele, tudo que ele tinha contra judeu, baseado em escritos de Lutero. Nós vamos chegar, eu não sei nem se Lutero vai estar no céu, tá? A Igreja Católica também, né, rejeitou judeu a vida inteira, teve a Inquisição, queimaram os caras na fogueira. Aí hoje, às vezes, eu vejo alguém falando, ai, vocês crentes ficam aí apoiando Israel, mas Israel nem aceitou Jesus. Gente, o problema de Israel com Jesus é Jesus com eles. Não se meta na história. Já falei aqui, né? Quando você vai educar seu filho, você educa seu filho, você não permite que o teu vizinho eduque. Você permite que o vizinho eduque seu filho? Não, é você. Então, queridos, quem trata com Israel é Deus. Não se meta nessa briga. E é assim. Mas como eu li a Bíblia, vou falar de novo, que é para você aprender. Não é para exaltação minha, não. Como eu li a Bíblia, eu não estou nem aí para Lutero, e nem aí para Papa, e nem aí para nada, queridos. Eu estou com a palavra que Deus me revelou. Amém. Oh, meu pastor Florisval está aqui. Estou encerrando já, pastor. Deus abençoe. Obrigado pela visitinha aqui na página. Deus abençoe. Então, é isso. Nós precisamos estar atentos para as coisas que estão acontecendo, nos preparar, porque a Bíblia fala das virgens loucas e das prudentes. Eu estou aqui para levantar as virgens prudentes. Foi para isso que Deus me pôs aqui. Para que as prudentes sejam despertas. As loucas permanecerão loucas, mas as prudentes, elas se despertarão. Elas começarão a olhar as coisas de uma outra forma. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero pedir uma oração especial, então, para minha tia, né? A minha tia Bela, ela é irmã da minha mãe. Ela está lá em Penápolis, na casa da minha prima. Faz tempo que não vejo a minha tia. Que o Senhor entre com providência, entre com o bálsamo curativo do céu. Tome a vida da minha tia nas suas mãos, Senhor. Que ela esteja preparada com o coração guardado em Ti. Porque isso é importante. Alivia as dores, alivia o sofrimento, Pai. Tudo porque um dia desobedecemos a Ti lá no paraíso. Essas consequências sobre nós pagamos até hoje. O nosso corpo envelhece, o nosso corpo adoece, ele vai se desfazendo e nós ficamos até desesperados porque não sabemos o que fazer agora. O que fazer na velhice com o corpo que se foi? Mas a nossa mente, a nossa alma está viva. Nós não envelheceu porque a nossa alma é eterna. Nos ajuda nesta hora, papai. Ah, Senhor, fortalece todo o corpo doente, cansado. Vai tirando toda a dor, toda a enfermidade, vai pondo por terra. É uma luta, Senhor, é uma luta. Mas nós estamos com a nossa confiança posta no Senhor. Nos ajude a vencer. Fortalece o corpo da minha tia, do alto da cabeça à planta dos pés. Que o Senhor tome ela pelas mãos e guarde a sua filha, guarde o coração dela, guarde a alma dela, Senhor, em Ti. Nós sabemos que no final é mesmo assim. Mas se nós entendermos que a eternidade nos espera, que a nossa alma é eterna, ela não se desfalece. Aleluia! E quando o Senhor voltar, nós ressuscitaremos com o Senhor. Haverá uma abertura de sepulturas, Pai. E tudo isso vai passar. O nosso corpo será transformado em glória. Aleluia!
Oh, bendito seja Deus por essas promessas que são infalíveis, ó Deus. Nós cremos, Pai. Assim como o sol brilha, como a lua brilha e as estrelas. Nós cremos na sua palavra. Ela é fiel e ela é verdadeira e ela é poderosa. Ela pode arrancar uma doença. Ela pode ressuscitar um morto. Ela pode, Senhor, fazer milagres e maravilhas. Eu entrego nas suas mãos a minha tia, a minha mãe, todos os velhinhos, Pai, que estão passando por esse momento difícil da vida, que não entendem, que fica até insuportável carregar um corpo enfermo numa mente que pensa. Deus! Aleluia! Quem dera a nossa mente também envelhecer se a gente não se lembrasse de nada do que fomos. Mas a nossa mente é eterna. Nós sabemos quem somos, o que fomos. Perdoa, Pai, como Daniel, eu me coloco agora diante de Ti. Perdoa os nossos pecados. Perdoa, Jesus, perdoa. E nos guarde, nos proteja do maligno. Esteja à nossa volta como uma muralha de fogo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Beijo no teu coração, querendo Deus. Em nome de Jesus. Orando. Irmã Moça, Deus abençoe, minha tia Bela. Ore mesmo por ela, querida. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Queridos, a paz do Senhor. Até amanhã. Até segunda-feira que vem, querendo Deus, e Ele há de querer, em nome de Jesus, né? Estaremos aqui firmes e fortes na presença de Deus.